que a gente continue cada vez mais unidos, ainda mais sob a perspectiva de que as provas não acabaram, de que nem a pandemia em si acabou e que ela não será a última prova. Então, que nós nos mantenhamos unidos para nos fortalecer em coragem, nos fortalecer em fé, nos fortalecer em lucidez para tomarmos as melhores atitudes, as melhores decisões nesse momento crítico das nossas vidas. Fundamental a sua decisão, a nossa decisão, a decisão do alto de estar conosco, próximos, apoiando, ensinando, intuindo todos aqueles que conseguirem se manter em boa sintonia. Assim seja. Hoje, nós abrindo as nossas lives de quinta-feira, ocorrem no mesmo horário do grupo de estudo Aprendizes do Evangelho que funcionava presencialmente no Centro Espírita Semente de Luz, ali na João Ramalho 158, em São Vicente, São Paulo. Nesse dia, nós fazíamos esse estudo do Evangelho e mantivemos o mesmo dia e a mesma hora, agora abertos a todos os amigos que quiserem participar. Então, o nosso documento, a nossa orientação, a nossa diretriz continua sendo o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E hoje, abrindo, por assim dizer, ao acaso, já que nós não acreditamos em acaso, o texto foi aberto no capítulo 8º. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Capítulo que se baseia nas seguintes passagens do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Apresentaram-lhe então criancinhas a fim de que ele as tocasse, Jesus. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Essas passagens estão em Mateus capítulo 5, versículo 8 e Marcos capítulo 10, versículos de 13 a 16. Assunto extremamente importante quando Jesus fala da pureza de coração, está falando das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Muito oportuno pensarmos sobre os nossos sentimentos nesse tempo de tantas angústias, tantas tristezas, tanta depressão, tanta dúvida, tanto pessimismo, angústia. É fundamental que a gente perceba os nossos sentimentos, porque é através deles que se forma a nossa atitude e é a nossa atitude que vai determinar se nós vamos bem aproveitar ou mal aproveitar as chances. Simplesmente não existe mal na Terra. O mal é determinado, a situação sem proveito é determinada pela atitude através da qual você vive a situação desafiadora. O desafio vem para a nossa cura e para o nosso aprendizado, mas diante do aluno de má vontade, diante do doente pessimista e incrédulo com relação ao seu médico, tudo
o remédio é desperdiçado e a lição é desperdiçada. Então, nós precisamos dessa boa atitude para aproveitarmos e transformarmos em aprendizado aquilo que é visto por outros como adversidade. E para nós termos essa boa atitude, nós precisamos examinar nossos sentimentos. Como andam os nossos sentimentos? Se Jesus aqui fala que são bem-aventurados os que têm puro coração, pressupõe-se, é claro, que há pessoas ou há momentos das pessoas em que o coração não está puro. Então a primeira pergunta que deve nos motivar nesse estudo é: o que torna impuro o nosso coração? O que suja as nossas emoções e os nossos sentimentos? Quais são esses sentimentos mais desarmônicos que tanto envenenam a nossa alma? O que vocês acham? Em psicologia não há dúvida de que mágoas e culpas são dois grupos de sentimentos que envenenam a alma. Mágoas e culpas são sentimentos que provêm da experiência do erro. Quando alguém erra conosco, geramos mágoas, ficamos com mágoas. Quando nós erramos com os outros, guardamos culpas. E além disso, surge também outros venenos da alma, que são os medos e os preconceitos, que são resultado de uma necessidade, de uma cronificação na alma humana, de se precaver com relação a uma realidade adversa. Então, os medos e os preconceitos são tentativas de mecanismos de defesa que a alma humana vai criando, já que vê a realidade como contrária, adversa a si mesmo. O que fazer? É natural que assim seja? Não tem jeito para esses nossos venenos? Vamos analisar um por um, porque é possível encontrar no Evangelho uma receita para essas doenças, para essas desarmonias, e em Jesus o grande médico que as receitou. O que fazer com relação ao sentimento de mágoa, ao sentimento de culpa? Esses são sentimentos que são exemplarmente trabalhados com a reencarnação, porque a alma, a criatura, tendo cometido erros, vivido erros, sido vitimizada por erros, envenena a sua alma com esses sentimentos e não se mostra capaz de se livrar deles. E vai acumulando mágoas, acumulando culpas, até que fica completamente paralisada. Assim como também o medo e o preconceito. A título de prevenção, a título de defesa, a criatura vai se entrincheirando como um acumulador de lixo material mesmo, vai criando montanhas e fica atrás delas como se isso as defendesse. Medo cronificado, preconceito realmente nos defendem? Não parece claro para vocês que quem teve uma experiência infeliz com o sexo oposto, com uma raça, ou querendo mesmo se exaltar, diminuindo os outros, vai estabelecendo
infeliz barreira de medos e preconceitos? Como o Evangelho pode nos ajudar? Qual é o remédio contido nos Evangelhos para isso? Como, enfim, avançar na purificação do coração, que Jesus aqui anuncia como um fabuloso estágio para a nossa alma. É fundamental percebermos esse remédio, essa prescrição de Jesus, para nos aprimorarmos, para avançarmos no que nos for possível, para que essa atitude mais limpa, mais leve, seja alcançada e gere decisões, possibilite decisões mais lúcidas, mais corajosas, mais verdadeiras. É claro que para o erro, para diluir mágoas e culpas, nada melhor que o perdão. Perdoar é o contraveneno, é o remédio que vai neutralizar esse terrível veneno da alma humana, que são as mágoas e as culpas. Perdoar. Alguém deve estar pensando, ixi, esse remédio é muito difícil de engolir. Realmente. E é pela nossa incapacidade de perdoar a nós mesmos e aos outros que nos é dada a graça da reencarnação, com a graça do esquecimento. Porque é a encarnação e o esquecimento das vidas passadas que nos faz conviver novamente com aqueles que nós prejudicamos ou que nos prejudicaram, quase sempre na própria família, para possibilitar um reinício, com essa disponibilidade fantástica que as crianças têm, da qual Jesus também falou no capítulo, que se abre intelectual e afetivamente para os seus pais, para os seus parentes, é dada uma nova chance de limpeza desse lixo espiritual acumulado, tanto das mágoas e das culpas, quanto dos medos e preconceitos, porque o remédio para medos e preconceitos, para nos limparmos dessas couraças, desses escudos tão pesados que a gente guarda no ego, Jesus colocou que é o nascer de novo. Ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo, na matéria e no espírito. É claro que nascer de novo na matéria é a reencarnação, e é claro que a reencarnação nos favorece a transformação, a diluição dos venenos, porque a criança mamando no inimigo, mamando naquele que ela prejudicou, mãe e filho, pai e filho, avós, tios, enfrentando uma certa antipatia, mas superando essa antipatia pela força da biologia, que faz com que os consanguíneos se defendam, se protejam, e com a força da cultura que manda honrar o pai e a mãe, as criaturas, os espíritos, se veem constrangidos a conviver, a depender mutuamente, a se servir mutuamente. E esse exercício vai como que diluindo, enfraquecendo e neutralizando mágoas, culpas, medos e preconceitos. É fabuloso perceber o quanto a família é uma usina de reciclagem de lixo de Deus. E essa purificação do coração, ela é francamente facilitada por esse mecanismo fabuloso que Deus colocou nas nossas vidas. Mas a família por si, ela recicla nosso lixo?
ela limpa o nosso coração, ela purifica? Claro que não. Infelizmente, muitos de nós não atendemos à força do instinto e à força do meio social que nos estimulam, que nos impulsionam a relação familiar, a proteção mútua, o serviço mútuo dentro da família. E há muitas famílias que deixam as diferenças, que fazem renascer as antipatias e os conflitos, gerando situações muito complicadas no âmbito da família, como a violência intrafamiliar, negligência, abandono, abusos de todo tipo, que são nada mais, nada menos do que negações do convite de Deus. Deus nos coloca para aprendermos a perdoar, para nascermos de novo na matéria e no espírito, nos renovando profundamente, mas alguns de nós nos negamos. Essa compreensão espiritual nos favorece demais a revermos nossa atitude diante dos conflitos familiares e dos conflitos humanos em geral. Pense comigo, nós temos dívidas a saldar, para usar uma figura muito conhecida, ou para perdoar as dívidas dos outros ou para pagar nossas próprias dívidas. Se nós não apenas não diminuímos as nossas dívidas, mas ainda aumentamos com novos erros, novas negligências, novas violências, o que vai acontecer? Nós estaremos nos autocondenando a nos reencontrarmos novamente, ainda mais próximos, ainda mais grudados em próximas encarnações. Há situações drásticas em que o grude é físico, como no caso dos gêmeos siameses, dos gêmeos que são unidos pela cabeça, pelo tronco, pelo quadril. E isso tudo traz esse simbolismo de almas que foram algemadas, se pode dizer assim, às vezes até fisicamente, mas pelo menos socialmente na família, para que a convivência, o serviço, a interdependência favorecesse uma nova etapa da convivência das pessoas. Infelizmente, alguns não aceitam e, mais infelizmente ainda, alguns ainda aumentam a carga de lixo, de mágoas, culpas, de medos e de preconceitos mútuos, autocondenando as pessoas há séculos, há várias vidas, para tentarem ainda serem novamente convidadas à diluição. Purificação do coração. Purificarmos o nosso coração é extremamente importante, e não apenas no seio da família, no seio também nos ambientes políticos, nos ambientes sociais como um todo, no trabalho, no trânsito. Nós precisamos aprender a limpar os nossos corações. Como fazer isso, além dos mecanismos já apresentados, do perdão, do nascer de novo, receitados por Jesus? Há novas receitas, mas para utilizarmos, nós precisamos de uma nova atitude. E essa nova atitude precisa perceber as antipatias e os venenos quando eles nos surgem. Quando você se defrontar com alguém e surgir de você, sem que você consiga entender por quê, sem que tenha nenhuma motivação nessa vida,
uma antipatia gratuita, meu amigo, minha amiga. O que isso quer dizer? Uma antipatia gratuita no trabalho, na escola, na vizinhança, no condomínio, na família e mesmo no casamento, através de enteados, através de sogras, parentes, cunhados, cunhadas. O que isso quer dizer? Muita gente se pergunta isso. São retornos, são almas que se comprometeram mutuamente e que a vida, a providência divina colocou próximos para se reconciliarem. Olhando do ponto de vista espiritual e desejando uma libertação profunda na sua vida, você é convidado agora a rever essas suas antipatias e não deixá-las aumentar com equívocos seus, nem mesmo desprezar a oportunidade de reconciliação com o afastamento das antipatias, mas uma dedicação a essas antipatias, um serviço a essas antipatias. Jesus chega a falar em amar os vossos inimigos. E isso toma, com a perspectiva espiritual, um aspecto muito prático. Devemos sim servir, atender, acolher, compreender e amar os nossos inimigos para limpar o nosso coração. Limpar o nosso coração. O que eu ganho com isso? Alguém deve estar perguntando e pensando. O que ganha a alma humana quando consegue então limpar o seu coração? Jesus deixou claro nessa bem-aventurança que nós estudamos hoje. O que ele diz? Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Só que o ver a Deus precisa de uma interpretação, precisa ser compreendido. O que é ver a Deus? Será que aqueles que perdoarem a si, aos outros, que renovarem o seu espírito, os seus hábitos, as suas atitudes, serão premiados com uma entrevista com Deus? Será que isso não é um reforço daquela visão de Deus como um ser humano? Será que é isso que Jesus está dizendo? Talvez não. Talvez nós possamos interpretar esse ver a Deus com a chave que João nos deixou nas suas cartas, nas quais ele diz: Deus é amor. E Deus sendo amor, nos estimula a dizer que quando nós tirarmos mágoas, culpas, medos e preconceitos dos nossos corações, esses nossos sentimentos serão purificados a ponto de manar, a ponto de brotar de nós mesmos, dos nossos corações, o que há de mais puro. Nós só estaremos aptos a amar de verdade quando limparmos os nossos corações. Só veremos o amor quando purificarmos nosso coração. Essa é a grande recompensa. Todos nós queremos muito o amor, mas saibamos que o amor só será alcançado pela limpeza, pela purificação do coração. E isso tem reflexos inclusive nessa transição planetária, porque o mundo de regeneração será o mundo daqueles que buscam, não que alcançaram, mas que buscam sinceramente o tempo todo essa limpeza de coração, essa fraternidade como sentido da sua vida. Ou seja,
para nós nos habilitarmos a permanecer na Terra, a passarmos nessa transição planetária, nós precisamos purificar nossos corações. Nós já vimos o que aconteceu na pandemia, com aqueles que viveram a pandemia com o coração cheio de impurezas. Representantes de níveis de governo brigando entre si, empresários que viram na pandemia, junto com maus administradores e maus políticos, uma maneira de desviar recursos públicos, cidadãos que não quiseram usar máscara pelo incômodo, nem com o maravilhoso benefício de reduzir a possibilidade de contagiar outras pessoas, ou seja, não aceitaram o convite da empatia, não aceitaram o autossacrifício do isolamento para revalorizar as suas relações e repensar a sua vida. Muitos fomos os que desprezamos a oportunidade oferecida pela pandemia. Estamos perdidos? Claro que não. A pandemia não acabou e estão previstas outras dores coletivas. Meu amigo, minha amiga, estamos necessitados de nos limparmos de tudo que é desnecessário, tirarmos dos nossos seres esses venenos da alma, para podermos desenvolver a fraternidade em todos os ambientes. Você está disposto a isso? Estaremos nós dispostos a isso? Vamos nos encorajar nesse sentido? Foi para isso que Jesus nos veio dizer hoje: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque eles verão o amor, eles viverão a fraternidade, eles verão a Deus. Que assim seja para você e para mim, graças a Deus. Vamos ver que trocas a gente consegue fazer hoje? Que trocas, que estímulo vocês trazem para o grupo, para o nosso aprendizado? A Mônica da Silva, lembrando de diversos amigos. Jussara Regina da Costa, nossa grande amiga e colega do curso do Aprendiz do Evangelho. Maria José Sobral, nossa amiga de infância, muito bom estar com você aqui, mas é Angelina, nossa amiga de fluidoterapia e de tantos trabalhos lá no Sementes de Luz, Yara Ferreira, Cláudia Silva, Má Muniz, Janete Gomes da Silva, Sônia Lopes, Ruth, Ana Afonso, Lilian Amorim, também nossa colega de Prefeitura de Santos, de Conselho da Criança, Eliana Quiodo, nossa amiga do Semente de Luz. É muito bom estar com vocês. A Angelina sempre lembrando de amigos, espalhando, multiplicando, compartilhando esse momento com diversos amigos, assim como nos estimulando a que a nossa luz alcance a todos eles. Mônica da Silva, da mesma forma, que a nossa luz transborde de nós mesmos e inunde todos os corações de todos os amigos chamados aí, especialmente da Tatiana, do Leandro, da Thaís, que passaram. Esperamos nós tenham vencido já a parte mais difícil de todas essas dificuldades e que tenham, a partir de agora, a melhor de todas as experiências de suas vidas, que é o amor. Assim seja. A Janete também pedindo vibrações para a família, para o neto, que assim seja. Angelina trazendo outros nomes, outras pessoas. Edna Tavares, muito bom. Lembrando também de amigos. Cláudia Silva também trazendo correspondências afetivas, envelopes afetivos, para que essa nossa energia chegue
aos corações mais necessitados. Márcida, prazer estar com você aqui. Rosimeire. A Eliana nos diz assim, Eliana Chiodo: a harmonia no nosso coração chega através do perdão a si mesmo e aos outros. O perdão é um poderoso harmonizador. Pensem, meus amigos, todas as pesquisas médicas falam que essa nossa grande ambição hoje, que é melhorar nosso sistema imunológico, essa nossa urgência tão grande, depende da purificação dos nossos corações. Os pessimistas, os negativistas, os desesperançados, os depressivos diminuem a capacidade do seu corpo de se defender dos agentes invasores. Olha que coisa! Limpar nosso coração é a medida mais urgente e que nenhum terapeuta, nenhum médico, nenhum remédio, nenhuma vacina do mundo consegue nos dar. Nós só conseguiremos estimular nosso sistema imunológico pela limpeza do coração, e a limpeza do coração só pode ser feita por nós mesmos. Então, para isso, o perdão é essa hemodiálise, faz essa hemodiálise que é a limpeza interior, não é? Muito legal, Eliana, é isso mesmo. Vamos lá. Eliana nos fala também: a recompensa será um coração leve e amoroso. É da natureza do coração. A nossa natureza mais íntima é sermos deuses. Nós temos dentro, mais fundo de nós, uma fagulha do Criador. E Deus sendo amor, nós também somos amor. O que nos impede de sermos o amor que fomos criados para ser, são esses sentimentos, essas cascas, essas pseudodefesas que nós, com as quais nós nos cercamos, nos envenenamos. Tirar essa porcariada que a gente acumula nas nossas almas já será permitir que o amor brote. Assim seja e assim será. É isso mesmo, a recompensa do perdão será um coração leve e amoroso. Muito obrigado, Eliana. Lourdes Ribeiro, Roberta Emi, pedindo vibrações também para Sebastião dos Santos Filho, Angelina. Obrigada, Maurício, pela mensagem dessa passagem do Evangelho que nos fortalece tanto, nos faz pensar em nossos pensamentos e em nossos sentimentos. A transformação das nossas vidas é a transformação interior. Nós queremos muito um Brasil melhor, mas o Brasil só será melhor se houver brasileiros melhores. E para ver brasileiros melhores, precisamos nos mudar nas nossas atitudes, ou seja, nos nossos sentimentos. Perdoemos, abramos nossas vidas com boa vontade para nascermos de novo. Permitamos que onde a gente encontra má vontade, onde a gente encontra dificuldade, onde a gente encontra paredes, que a nossa vida se abra pela boa vontade e pelo perdão. Receita maravilhosa de Jesus. A Iris nos fala: que bacana, cheguei no finalzinho, mas vou ver novamente a palestra, muito boa. Quando perdoarmos, nos libertamos do peso, aliviando o coração. Perfeito, Iris, é isso mesmo. Andréia também vai assistir novamente. Não se esqueçam de compartilhar o link com outros amigos. E não se esqueçam, aqueles que desejarem, de adquirir os nossos livros
especialmente se desejarem fazer o Evangelho no lar. Essa prática do Evangelho no lar é uma das mais enfáticas recomendações que os Espíritos nos fazem. Se nós teremos muitas dificuldades, vocês se lembram da história dos 3 porquinhos? Se a gente sabe que o lobo mau vem, os porquinhos lúcidos fizeram o quê? Fortaleceram as suas casas. Quem de nós será lúcido o suficiente para fortalecer espiritualmente o seu lar? Aqueles que assim tiverem essa lucidez, pensem em fazer o Evangelho no lar. Esses livros podem ajudar. A série Vinha de Luz, maravilhosa, de Chico Xavier e Emmanuel, muito. O Evangelho segundo o Espiritismo tem mensagens maravilhosas. E assim nós podemos, todas as semanas, por meia hora, no máximo 40 minutos, nos reunirmos com o melhor de nós, com o melhor do mundo espiritual, nossos espíritos protetores, com Jesus, enfim. Tome essa decisão. Evangelho no lar é extremamente importante. E aqui Saulo e Paulo, o nosso livro que traz os temas da reforma íntima a partir de um diálogo entre o homem velho e o homem novo. Os interessados nos nossos livros, cuja renda líquida é toda para obras sociais, toda a renda líquida vai para a Fraternidade Sem Fronteiras e para outros trabalhos sociais. Os interessados nos busquem, a gente vai ver um jeito de chegar até vocês, tá bom? É um benefício para todos, para as obras sociais, para nós mesmos, para as nossas famílias. Que assim seja. Uma gratidão muito grande a todos vocês, que a gente consiga perceber que se o lobo mau vem e os Espíritos anunciam, e Jesus anunciou no sermão profético, não só pestes, mas terremotos e guerras, se a dificuldade vai vir, façamos como o porquinho mais prevenido, fortaleçamos os nossos lares e tenha certeza, a maneira mais efetiva de você fortalecer o seu lar e a sua vida é com o Evangelho no lar. Que assim seja, que a gente se fortaleça agora na despedida com Maria, para que ela esteja conosco nas suas legiões de guardiões, nas suas legiões de enfermeiras, nas suas legiões de socorro às mulheres, às crianças. Que ela esteja conosco, nos fortalecendo nessa hora tão crítica das nossas vidas. Ave Maria, tu és cheia de graça. O Senhor Jesus é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e os homens, entre os brancos e os negros, entre os ricos e os pobres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o amor de Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, que tanto erramos até agora, na hora dessa nossa oportunidade que nos foi dada por Deus, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos. Um grande prazer estar com vocês, me fortalecer em vocês e favorecer o seu próprio fortalecimento. Que assim seja. Domingo estaremos juntos às 5h30 e todas as quintas-feiras às 19h30. Veja também as atividades, as lives do Semente de Luz. Existe o trabalho de fluidoterapia, o trabalho do Samaritanos, às sextas-feiras, às 15 horas, da fluidoterapia no primeiro e no terceiro sábados do mês, às 9 horas. Fazendo esse trabalho de
fortalecimento da saúde física, de orientação e encaminhamento das influências espirituais, e fora todas as outras lives de evangelho e das palestras que são realizadas nessa Casa de Luz. Vá lá na página do SEB Semente de Luz e você vai ter a semana toda uma série de atividades fundamentais para fortalecer a você e a sua família. Um grande abraço a todos, até a próxima, um prazer estarmos juntos.